Interação epistática. Que palavrão é esse? Epistasia. Coloquei um conceito aqui, ó. Quando um determinado gene inibe a ação de outros pares de genes não alelos a ele, porém para a mesma característica. Interação gênica não é quando dois ou mais pares de genes agem juntos para definir uma única característica? Certo. Agora, quando um determinado gene de um dos pares bloqueia o efeito dos outros pares, ele não só é dominante, por exemplo, sobre o seu alelo, mas ele também tem uma espécie de dominância, entre aspas, né, sobre outros pares de genes. Olha o que eu fiz aqui, ó. 2 pares de genes, para você entender. Azão é dominante sobre azinho, beleza? Relação de dominância completa. Bzão é dominante sobre bezinho, tá bom? O gene dominante, escrito em letra maiúscula, inibe o efeito do alelo recessivo. Tá, normal, né? Agora, quando um gene, azão aqui, ó, inibe outro par de genes, ó, para a mesma característica, é um caso de epistasia. É uma espécie de dominância. Só que não é dominância sobre o seu alelo. É dominância sobre outro par de genes que está relacionado à mesma característica. Só ocorre isso, galera, no caso de interação gênica. Tá bom? Ficou claro o que é a epistasia? Beleza. Tipos de epistasias que a gente vai ver. Existem 7 tipos diferentes. Os 4 tipos principais estão aqui. Tá? Então, epistasia dominante, epistasia recessiva, dupla recessiva e recessiva dominante ao mesmo tempo. Eu preciso mesmo detalhar isso dessa maneira. Para os vestibulares, a frequência é muito pequena, tá, de aparecer. Mas se aparecer epistasia, você já sabe o que é. Primeiro tipo de epistasia, epistasia dominante. O gene epistático aqui, o título já diz, é exatamente um gene dominante. Né? Esse dominante não só inibe o seu alelo recessivo, como ele bloqueia o efeito dos outros pares de genes relacionados na herança. Então vamos ao exemplo. A cor da pelagem em algumas raças de cães. Cuidado com isso, tá? O padrão básico de cores, de preto, branco e marrom, para os cães, né, é muito verificado em algumas raças. Mas, por exemplo, se você pega o dálmata, o padrão é diferente. Um dálmata tem padrão de pigmentação com manchas escuras sobre o pelo branco. Com manchas pequenas, manchas médias, manchas grandes e até sem manchas. É outro padrão, são outros pares de genes. Não é a mesma coisa. Então vamos lá. Na coloração básica dos cães, existe um par de genes I, Izão, Izinho aqui. O gene Izão, olha, quando aparece no enunciado da questão, que o gene inibe a coloração, olha só, inibe a cor, inibe a produção de uma proteína, de um pigmento colorido, que poderia ser preto ou marrom. Se o gene inibe a coloração, então o animal vai ser branco. Então este gene é epistático. Repare, Izão inibe a cor. Izinho permite, Izinho não interfere. O gene recessivo para I não interfere na produção do pigmento. Existe um gene Mzão para a cor preta e um gene Mzinho para a cor marrom. Por que eu estou usando o M? Porque o M é recessivo em relação ao preto. Então a gente está usando a letra do recessivo, que é o padrão genético. É isso? De escrita. Cruzando animais homozigotos. Eu sempre vou pegar 2 homozigotos, vou cruzar, achar F1. Depois vou cruzar os indivíduos de F1 para achar F2. Certo? Cruzando um cão branco. Por que o cão é branco se ele tem 2 genes para ser preto? Ó, Mzão e Mzão era para ser preto. Mas por causa do par Izão, Izão, a produção de pigmento não ocorre. Então o animal é branco. Observe isso. Aqui o cão é marrom. Por que ele é marrom? Porque ele tem gene para marrom, um par de genes, e ele é recessivo para I. Izinho não interfere na cor. Então, Mzinho se manifesta. Beleza? Então o cãozinho é marrom. Gente, professor, as extremidades de alguns animais são mais escuras. O gato siamês, né? O coelho himalaia. Então, isso seria um tipo de epistasia? Na verdade, ali é uma herança normal, né, padrão normal mendeliano, em que a temperatura interfere na síntese das enzimas, dos pigmentos, das proteínas. Um gato siamês
Se você toca no focinho do gato, é gelado. A ponta da cauda é mais fria do que o corpo. As patas também, você pega na mãozinha assim, é mais fria. É baixa circulação sanguínea. Quando a temperatura está abaixo de 34 graus nas extremidades, o pigmento proteico é produzido, a coloração aparece. E no corpo do animal, que está em torno de 37 graus, é um mamífero, a produção da proteína não acontece. Tá? É um outro efeito ali. Aqui no caso é o padrão mesmo geral de cores do animal. Então estamos cruzando um macho, ou tanto faz, um cão branco com o outro cão marrom. Resultado, gente, gametas do primeiro, IM. Gametas do segundo, Izinho, Mzinho. Tá, cruzei, deu duplos heterozigotos em F1. 100% dos cães brancos. A impressão inicial que você tem é aquela que eu falei para a herança anterior. O branco seria dominante e o marrom seria recessivo? Então o gene de branco dominou de marrom? Não, não é isso que acontece aqui. É um caso de interação. Como é que eu vou saber? Na segunda geração de filhos, a indicação aparece. Ó, vamos encontrar F2. Como é que você acha F2? Cruzando dois indivíduos de F1. Vamos cruzar dois duplos heterozigotos dessa geração, que são brancos. Branco com branco. Tabuleiro, vou colocar no tabuleiro, gametas dos indivíduos aí. Gente, eu não perdi tempo em preencher o tabuleiro. Preenchi todo de uma vez. Pá! Por quê? Porque o cruzamento é igual. Igual ao anterior, exatamente. Todos os tabuleiros vão ser preenchidos da mesma forma. Esse gameta com esse com esse com esse. Dá sempre este tabuleiro. Beleza. Então vamos contar, que é o que interessa pra gente. Vamos contar quantos cães de cada tipo. Na coloração marrom, preto e branco. Você observou uma coisa aqui? Epistasia com gene dominante, você tem 3 fenótipos neste cruzamento agora para encontrar F1. Você tem o branco, você tem o marrom e você tem o preto. No cruzamento lá do gene complementar ou da herança com dominância completa de Mendel, na segunda lei, você tinha 4 fenótipos. Reduziu um aqui. Por quê? Porque a interação gênica modifica as proporções fenotípicas. Vamos ver isso aqui agora. Olha só. Vamos contar quantos cães de cada tipo. Galera, quem tem isão, pelo enunciado aqui, ó, vai ter a cor branca, né? Portadores de isão. Então, todos os indivíduos do tabuleiro que têm isão serão brancos. Não interessa se tem genes para marrom ou genes para preto. Tendo isão, vou contar 4, 8, 12. 12 animais no tabuleiro são brancos. Mas por quê, professor? Porque o gene isão inibe o efeito dos genes para preto e para marrom também. É a epistasia acontecendo. Já deu proporção diferente das heranças anteriores, estudadas. Não é isso? Agora vamos contar quantos são marrons e pretos. Observe que para ser preto, como esse aqui, tem que ter izinho recessivo para esse gene e dominante para o outro gene, Mzão, que é a cor que define a cor preta. Então eu tenho 1, 2, 3. Sobrou um marrom, Izinho, Mzinho. Olha a proporção fenotípica, né, dos indivíduos de F2. 12 para 3 para 1. É um tabuleiro igual ao tabuleiro de Mendel, segunda lei, né, cruzando ervilhas. Para 2 pares de genes, a proporção lá foi 9, 3, 3, 1, com 4 fenótipos. Na herança quantitativa, lembra que é a primeira interação gênica, da cor da pele humana, o exemplo? Você viu a proporção 1, 4, 6, 4, 1. Na herança cumulativa anterior aqui, você viu que a proporção foi 9, 3, 3, 1. Agora a proporção de epistasia dominante, 12 para 3 para 1. Galera, isso é fixo. Toda vez que tivermos um exemplo de 2 pares de genes com o efeito epistático e o gene epistático for dominante, a proporção vai ser fixa. 12 para 3 para 1. É fixo. Questões de vestibular, muitas vezes fazem assim, dão um enunciado com um tipo de cruzamento de uma certa espécie e a pergunta é, no cruzamento de indivíduos em F2, a proporção típica, fenotípica será... Aí tem as opções, você vai lá e marca 12, 3, 1, epistasia dominante. Certo? Beleza? Fechou o primeiro tipo de epistasia.
Vamos ao segundo tipo. Existe uma epistasia recessiva, só que tem um detalhe. Você se lembra que todo gene recessivo só se manifesta, se expressa, se estiver em dupla dose, né? O recessivo só atua nos homozigotos. Então, você vai ver que determinado gene, em certa herança aqui agora, vai inibir o efeito de outros pares de genes se estiverem em dupla dose. Tá certo? Exemplo, camundongos. Em algumas espécies de camundongos, você tem a coloração preta, você tem a coloração agouti, é um marrom amarelado, né? Agouti. E você tem dois pares de genes agindo aqui. Inclusive, o animal pode ser branco também. Então, as colorações são branco, o agouti, né, que é um marrom amarelado, e a cor preta. Beleza? Como é que funciona isso? Vamos fazer a mesma coisa da herança dominante, da epistasia dominante. Ó, vou pegar um casal. O casal é um camundongo agouti cruzando com um camundongo branco. Estou considerando os homozigotos. Homozigoto dominante, ó, pezão, pezão, azão, azão. A gente vai para a legenda. P é um gene que permite a coloração. Pzinho é um gene que inibe a cor. Agora o epistático inibe a cor. Você está vendo aqui que é o gene recessivo, né? O azão define a cor agouti e o azinho a cor preta. Beleza? Cruzando homozigotos, você tem sempre F1, né? No cruzamento dos gametas aqui, um F1 com características dominantes. Portanto, pezão e azão. Aqui o G para coloração, agouti ou preta, não está sendo inibido. Por quê? Porque eu tenho um pezão. Então eu tenho pezão, pezinho, azão, azinho, 100% camundongos agoutis. Vamos cruzar agora dois indivíduos de F1. A mesma coisa que eu fiz antes. Cruzando duplos heterozigotos, gametas no tabuleiro de cruzamento quadrado de Punnett. Cruzando os gametas, de uma vez só, PEI apareceu ali. Portanto, só falta o quê? Contar os indivíduos. Gente, qual era a proporção mesmo da epistasia anterior, dominante? 12, 3, 1. Não é isso? Vamos contar aqui agora. Todos os animais que têm pezão manifestam a cor. Os animais que têm duplo pezinho, ó, não vão expressar a coloração dos genes, nem agouti nem preto, né? Vão ser animais brancos. Então vamos contar primeiro aqui, ó, começando lá de cima, homozigotos dominantes, ó, pezão, pezão, azão, azão, e vamos descendo. Todos os animais que têm pezão são coloridos. E se tiver azão, são do tipo agouti. Então vou riscar. Em vermelho, 1, 2, 3, 4, 9. Olha só, com pezão e azão, eu tenho 4 aqui, 5, 6, 7, 8, 9. Pezão, azão. O azão define a cor agouti e o pezão permite a pigmentação. Está ali 9. Ou vai dar igual a herança de Mendel? Vamos verificar. Quem tem pezão e azinho, azinho é preto, tá bom? E pezão permite a coloração. Então tá aqui, ó. Pezão, azinho, 1, 2, 3, são os pretos. 9 para 3, parece, né, a herança mendeliana, porém todos que têm pezinho, ó, 1, 2, 3, 4, pezinho, pezinho, serão animais com coloração inibida, então serão brancos. Olha a proporção que deu. Já deu diferente. 4, 3, 4, desculpe, 9, 3, 4. Gente, o que chama atenção é isso. Cruzamento lá normal, você cruzou espécies, né, indivíduos daquelas espécies e verificou descendentes. E aí, quando o estudo é feito com um grande número de descendentes, você percebe a proporção que eles estão aparecendo. E a dedução do tipo de herança é exatamente em cima daí, em cima das possibilidades de descendentes, as proporções da filiação, certo? Agora, a epistasia dupla recessiva. Tem epistasia? Tem. Tem um determinado gene inibindo outros pares. Pronto. Já sei. Uma dupla recessiva, como assim? Eu tenho dois pares de genes.
Quando o primeiro par de genes é recessivo, inibe o outro. Quando o segundo par de genes é recessivo, inibe o primeiro par. Basta ser dupla dose. Então, o duplo recessivo vem daí. Olha só. Exemplo clássico. A ervilha de cheiro que Mendel trabalhou lá, chamada assim, apresenta flores avermelhadas, a gente está chamando de púrpura, né? E cor branca na flor. Quando cruzando planta de flor púrpura com planta de flor branca, você vai ver que a proporção de descendentes não obedece à proporção mendeliana típica de 2 pares de genes de segunda lei, né? Com dominância completa. Vamos lá no cruzamento então. Vou pegar uma flor púrpura, né? Cruzar com uma planta de flor branca, considerando as duas homozigóticas, ó, indivíduos puros para a característica. Pezão, pezão, cesão, cesão. Ah, mas por que essas letras? P de púrpuro, C de coloração, tanto faz, tá bom? Agora o que interessa é o seguinte, está lá na legenda, se fosse uma questão, estaria lá assim, o gene pezão define a cor púrpura da flor. O gene pezinho não define, a cor é branca, ele inibe, né? O gene cesão também define uma cor púrpura. Fala, opa, peraí, como é que 2 genes produzem o mesmo pigmento? Genes diferentes, P e C, dominantes. Você se lembra que o principal fator evolutivo nas espécies é a ocorrência de mutações, né? Lógico que inicialmente, sei lá, milhares de anos atrás ou algo desse tipo, existia um par de genes só, né? Para definir a cor púrpura e a cor branca. Porém, mutações genéticas aconteceram. E o gene P é muito, muito próximo ao gene C. Ou seja, genes são sequências de nucleotídeos do DNA. A sequência é muito próxima e define uma cor, um pigmento muito parecido, em tonalidades praticamente iguais. Então, os dois são genes mutantes, mas que ainda definem cores muito parecidas. Pode ser que daqui milhões de anos, sei lá, de muito tempo adiante, o gene sofra outras mutações e produza, por exemplo, um pigmento mais claro, rosa, né, ou mais claro ainda. Pode acontecer. São mutações que provocam isso. Então, vamos lá. Eu tenho o gene P e o gene C. Agora, o gene Czinho e o gene Pzinho, os recessivos, não produzem pigmento. São epistáticos, definem cor branca. Então vamos cruzar uma planta dupla homozigota, né, dominante com uma dupla homozigota recessiva. Então branca aqui, porque os recessivos cor branca, dominantes cor púrpura. Claro, encontrei os gametas dos indivíduos, PC, PC. Vamos cruzar os gametas, a gente encontra F1, como sempre. 100% flores púrpuras. Por quê? Porque os genes dominantes definem cor púrpura. Então tá, Pzão, Czão aqui. Agora vamos cruzar os heterozigotos em F2, para encontrar descendente de F2. Tabuleiro, preenchendo rapidinho, como você já sabe preencher. Preenchi. O que interessa para a gente é contar as proporções dos descendentes em F2. Gente, vamos contar? Quem tem Pzão, Czão é flor púrpura, não é isso? Pelo menos um Pzão e um Czão. Tem que ter, um de cada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, se você olhar aqui, ó, o Pzão é de púrpura. Mas esse indivíduo tem Czinho, Czinho. Os genes recessivos aqui nessa herança são epistáticos. Então, quem tem Czinho, Czinho, vai ser branco. Ou seja, todos os outros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha as proporções, 9 para 7. 9 púrpuras, 7 brancas. Você percebeu aqui que a interação entre os genes, neste exemplo, né, só deu 2 tipos de fenótipos. Certo? E isto é um caso de epistasia dupla recessiva. Vamos à última forma de interação epistática, a chamada epistasia recessiva dominante. Herança determinada por 2 pares de genes, que vão interagir um com o outro. Claro, para determinar uma característica com apenas 2 fenótipos também.
Você falou, ó, mas a anterior era isso também. Mas vamos ver o exemplo. Cebola. Você vai no supermercado, você encontra uma cebola branca e encontra uma cebola roxa. Já reparou isso? Beleza, tá aí, ó. Ação de gene com epistasia. Vamos analisar. Olha só. O bulbo da cebola. O gene Bzão, representado aqui, define o bulbo colorido. O gene Bzinho define o bulbo branco. Um gene Azão tem epistasia. Você falou, então esse gene Azão, então isso aí é um caso de epistasia dominante. Existe um gene epistático Azão aqui, que define a cor branca, inibe a coloração. E existe um gene Azinho que não interfere, não epistático, não interfere. Gente, os genes A estão relacionados com o efeito epistático. E o gene B está relacionado com a cor da cebola. O Bzão é colorido, o Bzinho é branco. Agora, curiosamente, existe um gene para branco e existe um gene epistático que também define o efeito branco, que inibe a coloração roxa da cebola. Tá, peraí então. Vamos entender isso melhor no cruzamento. Vou pegar indivíduos homozigotos, como sempre. Bulbo branco, homozigoto dominante. Bulbo branco, homozigoto recessivo. Ou deu a mesma coisa, por quê? Porque um gene Azão é epistático, ó. Se ele é epistático, apesar da cebola ter gene para roxo aqui, Bzão, este Azão domina Bzão, inibe, é epistasia, né? E aqui eu tenho genes recessivos que já definem mesmo a cor branca porque não produzem pigmentos coloridos. Então tá, vamos cruzar os dois. Gametas de cada indivíduo, 100% cebolas brancas. Vamos cruzar os indivíduos de F1, duplos heterozigotos, quadrado de Punnett, tabuleiro de cruzamento, preenchendo o tabuleiro da mesma maneira, mudou nada. Cruzamos dois duplos heterozigotos, e aí eu tenho tabuleiro aqui, gente. Vamos contar? Brancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... perdi a conta, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha só. Por que 13? Porque todos os indivíduos com azão, com efeito epistático, a cor é branca. Mas lembre-se que aqui tem um exemplo, ó, de um indivíduo que também tem azinho e que é branco, ó. Azinho aqui é branco. Mas por quê? Porque azinho e Bzinho já definem a cor branca do bulbo, né? Mas você tem aqui um azinho que não é branco, tá certo? Mas o azinho aqui desse exemplo tá junto com um Bzão que define a cor roxa. E o azinho não interfere, não é epistático. Então todos que têm azão serão epistáticos, né? Serão brancos. E quem tem genes recessivos, também Bzinho, azinho, também serão brancos. Deu 13. Agora, se você olhar o resto, Bzão é roxo. Com azinho, que não é epistático, ó, esse e esse são coloridos. É o que sobrou. No total de 16, eu tenho 3 possibilidades para roxo e 13 possibilidades para branco. Gente, proporção 13 para 3. Cara, essa questão de proporção dá muita dica para a gente identificar o tipo de herança. Vamos lá. Se a herança é com um par de genes e tem em F2 uma proporção de 3 para 1, a herança é de primeira lei de Mendel, não é isso? Se a herança tem 2 pares de genes e tem uma proporção em F2, 9,3,3,1, provavelmente é a segunda lei de Mendel, né? Se a herança é de 2 para 1, lembra? Cruzando um par de genes, 2 para 1 gene letal, cara. É isso aí. Se a herança é um caso de dominância incompleta ou codominância, a proporção em F2 é 1, 1, 2, 1. Se for um caso de 2 pares de genes e herança quantitativa, 1, 4, 6, 4, 1. Né? Os índices do binômio. Se for um caso de epistasia dominante, 12 para 3 para 1. Se for um caso de herança de epistasia recessiva, você viu que deu 9 para 3 para 4. Se for epistasia dupla recessiva, deu 9 para 7. E epistasia dominante recessiva, deu 13 para 3. A genética é muito curiosa, muito interessante, mas assim, o que confunde a gente numa prova de vestibular é exatamente essa variação de proporções que pode indicar qual é a herança.
você vai precisar ter essas proporções na cabeça, né, para identificar a herança por aí. Ufa, pensei que não ia terminar isso, né?